Oi pessoal, tudo bem? Queria apresentar aqui para vocês hoje um caso clínico de reposição hormonal na prática. É um caso clínico meu em que eu vou mostrar todo um tratamento de reposição hormonal, os resultados antes e depois. E tenho certeza que vocês vão aprender muito, vai ter muita informação aqui junto com a discussão do caso e dos exames. Inclusive você que é meu colega médico, convido você a assistir esse caso até o final para ver e entender como a reposição hormonal, como os hormônios podem ajudar a mulheres ter mais qualidade de vida e prevenir doenças. Então, eu fiz aqui um resuminho do caso para vocês. A primeira consulta dessa paciente foi em janeiro de 2022. Essa paciente tem 56 anos, está na menopausa há 4 anos, desde 2018. Já vem com diagnóstico de fibromialgia, usando a gabapentina, a amitriptilina, o Revenge, que é um remédio para dor com tramadol e paracetamol, Zolpidem, também remédio para colesterol simvastatina. Tem diagnóstico também já de hipertensão e hérnia de disco. As principais queixas dela então era calorões, fogachos de dia e também à noite, principalmente à noite, dor no corpo incapacitante, ela não conseguia ter ânimo nem energia para fazer exercício e até as atividades do dia a dia, cansaço crônico, fadiga, uma má qualidade do sono. Uma das coisas que mais incomoda ela é a qualidade do sono, várias variações de humor, com períodos de depressão, de anedonia, de vontade de fazer nada, queixando-se de ganho de peso, unha fraca, cabelo caindo, a digestão lenta, constipação. Ela vai no banheiro a cada 3, 4 dias, 2 vezes por semana, e ela tinha 73 quilos e 1,58 m. Obviamente eu não vou mostrar todos os exames para vocês, minha rotina é muito extensa, mas eu separei aqui os principais e eu quero mostrar o antes, como ela estava antes do tratamento, e o depois. Então acompanhe aí. Bom, o primeiro exame que eu avalio aqui é o da tireoide. Ela tinha um TSH de 4,7, acima de 4,5 a gente já considera um TSH muito alto, indicando que talvez essa tireoide não esteja funcionando de maneira adequada. Apesar disso, o nível de T3 dela é 2,3. A gente vê que a referência aqui vai de 1,5 até 3,9. Então, apesar de estar dentro do valor normal, a gente vê que ela está no quartil mais inferior. E o T4 dela, eu não deixei aqui, mas o T4 dela era normal. Aqui eu separei para a gente ver o cortisol. Olha só como é baixo o cortisol matutino dessa mulher, praticamente zero, praticamente inibido. Ou seja, mostrando que realmente a glândula adrenal dela tem uma disfunção, não está conseguindo produzir o mínimo de cortisol aí, até pelas referências do laboratório. Então isso aqui eu já penso num estresse crônico, numa síndrome de burnout. Isso aqui está relacionado diretamente com dores no corpo, cansaço, falta de energia, a própria fibromialgia, dores no corpo. E isso corrobora, que a adrenal dela não funciona direito, porque quando a gente olha um outro hormônio adrenal bem importante, que é o DEA, a gente vê que ela está com nível muito reduzido de DEA. Para vocês terem noção, uma mulher aí, numa faixa aí dos 35 aos 44 anos, vai de 74 a 400. E ela tem só 16 de DEA, que é abaixo da referência aqui, inclusive para todas as idades, mostrando que realmente ela tem uma disfunção da glândula adrenal. Se o DEA está baixo, e o DEA é precursor de todos os nossos androgênios, de androstenediona, testosterona, dihidrotestosterona, consequentemente todos os outros também estavam baixos. Eu separei aqui só testosterona para mostrar para vocês. O laboratório não detecta, então inferior a 12. O FSH alto, mostrando que ela realmente está na menopausa, o cérebro dela tentando soltar bastante hormônio folículo estimulante. Então um FSH de 66, uma mulher jovem tem um FSH aí menor que 10. E o estradiol, consequentemente, não consegue ser aferido, está inibido, está menor que 10. Isso mostra realmente que o ovário dela não produz mais, o FSH muito elevado, que ela está na menopausa e muito dos sintomas dela também está relacionado a isso. Ela tem uma insuficiência de vitamina D. Se for ver pelo laboratorial nosso aqui do Brasil, tá normal, mas a gente sabe através já da própria Sociedade Americana de Endócrino, que os valores mínimos são de 40 e que principalmente numa mulher na menopausa eu tenho que otimizar os valores de vitamina D, pensando também na prevenção de doença cardiovascular e principalmente de osteoporose. Então ela tinha um valor muito baixo, ela já tinha baixo
antes, até em 2020, provavelmente ela vem com uma insuficiência crônica. A glicose dela em jejum aumentadinha, não tem o porquê a gente ter glicose em jejum alto, e se a gente está em jejum, a glicose ela deve ser menor que 100, então isso aqui já configura uma intolerância à glicose, né, um pré-diabetes, e a gente olha que as glicoses dela anteriores, aqui de 2021, sempre aí acima de 100, nunca estiveram em níveis normais, então realmente uma intolerância à glicose. E olha a insulina dela aqui, pessoal, 21, então mesmo faltando em repouso, né, em jejum, 21 pâncreas dela manda de insulina e ela não consegue mais baixar a glicose. Então, além de uma intolerância à glicose, uma resistência à insulina muito importante. O normal aqui seria menor que 10 em jejum de insulina e um ótimo, o alvo que a gente quer sempre é menor que 6. Então, ela já mostrando uma resistência à insulina, uma intolerância à glicose, um pré-diabetes. Isso, consequentemente, provavelmente aos hábitos alimentares dela. Ela tem um triglicerídeo de 204, né, acima de 150, a gente sabe que é um triglicerídeo aumentado. Eu sempre gosto, desejável para minhas pacientes, sempre menor que 100. Então, mostrando, talvez ela está consumindo muita caloria, essas calorias provavelmente de fontes de carboidratos, né? E também já mostrando, por causa das disfunções hormonais dela, que ela provavelmente tem um metabolismo lento. Então, come demais e tem um metabolismo lento, aumentando o triglicerídeo, resistência à insulina, glicose, né? Aqui a gente vai ver a homocisteína, que é um marcador de baixa capacidade de metilação. Significa que o corpo dela não consegue metilar, e se ele não consegue metilar, a gente sabe que a homocisteína é um marcador de mais de 100 tipos de doenças, principalmente as doenças cardiovasculares, câncer, doenças neurodegenerativas. Então, o corpo dela, as vias bioquímicas dela não consegue fazer a metilação. O ideal aqui, né, o normal da homocisteína seria menor que 10, e o ideal aí entre 5 e 8. Então, ela tinha uma baixa capacidade de metilar. E também separei um fibrinogênio, a gente vê que o fibrinogênio vai até 400, valor de referência, e 412. Então, o fígado dela já mostrando sinais de inflamação crônica. Então, resumindo o caso dela aqui, ó, 56 anos, menopausa, insuficiência pineal, porque se ela tem um sono ruim, se ela desperta várias vezes por calorões, seja por qualquer coisa, ela não consegue produzir uma quantidade boa de melatonina. A gente sabe dos efeitos da melatonina não só para o sono, mas para proteção, para antioxidação, como antitumoral, como no tratamento aí de vários tipos de doença, e também pela idade dela, né? 56, 57 anos, já com certeza a pineal dela não produz uma melatonina. Qual que foi a minha atitude aqui? Eu já vou comentar as condutas que eu tomei por cima aqui, né? Botei para o sono dela, então, uma reposição de melatonina e entrei com alguns indutores do GABA. A gente tem vários indutores do GABA, mas principalmente os fitoterápicos aqui, valeriana, penibut, passiflora, enfim, vários outros aí. A disfunção do eixo hipotálamo, pituitária adrenal, então a disfunção adrenal pelo cortisol baixo e o DEA baixo, né? Então eu fiz reposição de hormônios adrenais, hormônios bioidênticos, hormônios isomoleculares, exatamente como a adrenal dela deveria produzir. A insuficiência de vitamina D, eu sempre boto a vitamina D com a A e com a K, mais o magnésio, porque para ativar a vitamina D na forma que a gente suplementa, que é a forma inativa para a forma ativa, a enzima 1-alfa-hidroxilase é dependente de magnésio, né? E junto aqui com essas outras vitaminas. O hipotireoidismo subclínico, caracterizado por um TSH aumentado e os níveis de T3 e T4 normal, mas a gente já vai entrar com reposição de hormônio da tireoide aqui, com certeza. A resistência à insulina, intolerância à glicose, o excesso de peso corporal, então isso aqui a gente entrei com metformina, que é um sensibilizador da glicose, e a inflamação crônica subclínica e a hiperhomocisteinemia, a gente entrou aí com complexo B, com ômega 3, vitaminas, minerais, anti-inflamatórios aqui que eu utilizei, foi a cúrcuma, o ômega 3 e os antioxidantes. Aí a gente tem uma gama, nem passei muita coisa para ela, mas um ácido alfa-lipoico com certeza, e uma N-acetilcisteína, mas poderia ter usado resveratrol, quercetina, piquenogenol, vários outros antioxidantes. Então, diante desse diagnóstico, diante dessa paciente, além dela não ter uma qualidade de vida boa, né, será que ela tem realmente uma fibromialgia? Será que tudo isso aqui não pode corroborar para os sintomas que ela está tendo, né? E além da fibromialgia, né, um risco cardiovascular muito aumentado por todos esses fatores, por inflamação, por homocisteína alta, pelos distúrbios hormonais, pela falta de reposição hormonal. Então a gente vai ver aqui, depois desse meu tratamento, como essa paciente como ficaram os exames dela. Então, nossa segunda consulta de reavaliação foi semana passada, em agosto de 2022, mais ou menos com 6 meses de tratamento. O que a paciente me referiu? Que
conseguiu suspender gabapentina, o tramadol lá, o Revand nunca mais tomou, e a simvastatina, o remédio para o colesterol, também foi suspenso, né? Ela ainda mantinha o uso de amitriptilina e zolpidem, porque a principal queixa dela ainda é que o sono ainda não estava bom, não estava um sono de qualidade. Mas enfim, o que ela melhorou? Ela está se sentindo bem-estar melhor, geral melhor, com mais disposição, mais energia, mais ânimo, não sente mais dores incapacitantes, ainda alguns episódios de dor ela tinha, mas nem se compara com as dores que ela sentia lá por causa da fibromialgia, que não conseguia fazer atividades, não conseguia fazer exercício físico. Consequentemente, ela conseguiu ir para academia, está fazendo 3 vezes por semana academia, está bem animada, está gostando de ir para academia, de treinar, se sente mais com energia. Melhorou também a alimentação lá na casa dela, eles fizeram uma revolução na alimentação, estão se alimentando melhor. Obviamente que o ideal seria ir para uma Nutri, mas eu conversei muito com ela sobre alimentação. Ela não foi na Nutri, ela não está fazendo treino com educador físico. A minha obrigação como médico orientar isso aqui, foi muito batido nisso aqui durante a nossa consulta, e ela conseguiu melhorar. E os calorões que ela mantinha ainda eram esporádicos, né? 1 vez por semana, 2 vezes por semana, nem se comparava com os calorões que ela tinha antes. Uma pequena pausa no nosso caso clínico aqui, só porque eu esqueci de comentar só um fator muito importante, né? Para a menopausa, nós entramos com reposição de estradiol, né? Isomolecular, bioidêntico por gel, e também com progesterona micronizada natural. Então, além daqueles outros hormônios e suplementos que eu comentei, ela também iniciou, obviamente, uma reposição de estradiol e progesterona. Então vamos voltar para os exames dela aqui. Agora os exames eles já são aqui do mês 7, né? Depois de 6 meses de tratamento, a gente observa já um T3 dela, tá? Deu uma leve melhorada, ele era 2,3 e foi para 2,4, então teve uma melhora parcial. Eu não estou muito satisfeito ainda com essa quantidade de T3, eu queria um T3 um pouquinho maior, de 3, 3,1, 3,2. Porém, olha o TSH dela, saiu de 4,7 depois da reposição para 1. Então, normalizamos o TSH, mas isso não basta, né? Eu preciso melhorar também a conversão de T4 e T3. O T4 dela era normal, mas o T3 está normal, ela melhorou da função tiroidiana, a gente consegue ver isso através do TSH, mas ainda eu vou trabalhar ainda para que a gente consiga melhorar a conversão do T4 em T3, com certeza isso vai ser bem importante. Bom, o cortisol dela era 1, né, inibido, né, burnout, enfim, disfunção completa do eixo adrenal, e a gente vê aqui que agora ela já tem 9,5 de cortisol de manhã, então isso aqui já é uma grande melhora, uma grande reposição do hormônio cortisol. A gente vê aqui também o DEA, né? O DEA ele saiu de 16 e foi para 175, um valor fisiológico, um valor dentro da normalidade, um valor ótimo de DEA aí para a gente manter. O DEA é muito importante aí para as funções cognitivas, como anti-inflamatório, principalmente a nível do sistema nervoso central, como antiagregante plaquetário. Consequentemente, a gente melhorou também os androgênios dela. Você vê que a testosterona dela era indetectável, né, menor que 12, e hoje ela já tem também 25 de testosterona. É uma testosterona fisiológica, pessoal, uma testosterona dentro dos níveis da normalidade. A testosterona é muito importante para a manutenção da massa muscular, da massa óssea, proteção cardiovascular, para uma sensação de bem-estar basal, para libido, enfim. Testosterona para a mulher não pode ser inibida, nós temos que deixar uma testosterona em nível otimizado. A gente olha aqui também o FSH, ele melhorou um pouco, mostrando que a reposição de estradiol a gente conseguiu melhorar. Porém, pessoal, ele caiu o FSH de 66 para 59. Ela teve resposta na clínica dos fogachos, está se sentindo melhor, mas quem sabe eu vou aumentar discretamente, né? Aumentei discretamente a quantidade do estradiol que eu estava repondo para ela, para melhorar um pouquinho mais, trazer esse FSH um pouquinho mais para baixo, mas bem discreto mesmo, porque a clínica é mais importante. A vitamina D dela também, pessoal, olha só, de 34 foi para 54, muito importante para prevenir osteoporose, para melhorar a absorção do cálcio. A gente sabe da importância da vitamina D
para o sistema imune, dá vitamina D para o intestino, dá vitamina D para a saúde cardiovascular. Então hoje ela já tem uma suficiência em níveis fisiológicos adequados, né, de vitamina D. A glicose dela, pessoal, se lembra? Sempre 100, 104, 115, uma pré-diabetes, uma intolerância à glicose. Nós saímos aí do último exame de 104 para 81. Então hoje em jejum ela consegue manter os níveis de glicose bem dentro da normalidade. E a insulina dela, então, pessoal, a insulina dela saiu de 21 para 7 em jejum. Então, o pâncreas dela estava desesperado, mandando muita insulina em jejum para conseguir manter os níveis normais de glicose. Não estava dando conta, mas hoje, além dela ter melhorado a glicose, ela melhorou muito a resistência à insulina dela. Hoje, o pâncreas dela precisa só mandar 7 de insulina para conseguir manter a glicose normal em jejum, e isso é fantástico, pensando em inflamação, pensando em metabolismo, em perca de peso, em vários, e também não prevenção cardiovascular, né, e não deixar ela evoluir para um diabetes. Os triglicerídeos dela, pessoal, ela melhorou a alimentação, tá provado aqui que ela melhorou a alimentação, saiu de 200 e ela nunca teve um triglicerídeo ótimo, menor que 100, para 94. Então, consequentemente, tendo mais ânimo, mais energia, fazendo atividade física, com os hormônios funcionando melhor, ela conseguiu também reduzir o triglicerídeo. Então, tem méritos, muito méritos dela e muitos méritos também da reposição hormonal, ajudando essa mudança de estilo de vida dela. Homocisteína, pessoal, era 18, não estava metilando, muito risco para todas as doenças, mais de 100 doenças crônicas. Hoje, a homocisteína dela é 8, mostrando que a gente consegue metilar, que as vias bioquímicas dela têm doadores de metil, e isso é muito, muito importante para a prevenção de doenças neurodegenerativas, doenças cardiovasculares. Eu corrigi a homocisteína dela e só pelo fato de a gente ter corrigido a homocisteína, com certeza o metabolismo dela está trabalhando muito melhor. Por fim, o fibrinogênio, que já era de inflamação, 412, hoje mostrando aqui 387, muito melhor. Portanto, um dos pilares principais que eu preciso melhorar ainda para ela, tentar melhorar mais o sono. A gente fez alguns ajustes aí nos suplementos e na dosagem de melatonina. Ela otimizou a adrenal, normalizou o cortisol, udeia, testosterona, né? Hoje ela já tem uma suficiência de vitamina D. Melhorou também o funcionamento da tireoide, mas a gente vai otimizar mais ainda aqui, que com certeza tem um papel muito importante da tireoide nessas dores, na fibromialgia, no metabolismo, para perda de peso, para cognição. É um pilar meu que eu também melhorei para ela a dosagem dos hormônios da tireoide dela. Corrigimos o síndrome metabólico, ela conseguiu tirar aquela resistência à insulina. Eu não mostrei colesterol aqui para não ficar muito extenso, mas também melhorou o colesterol, não está mais usando simvastatina, insulina melhorou, glicose melhorou, triglicerídeos caiu, ela desinflamou, né? O fibrinogênio dela agora já está dentro da normalidade, ela não está mais extremamente inflamada. Isso é importantíssimo, junto com a homocisteína que ela corrigiu, né, para prevenção aí de doenças cardiovasculares, para doenças crônicas. Ela, consequentemente, tem mais energia, mais ânimo, diminuiu as dores e os fogachos, ganhou muito em qualidade de vida e, consequentemente, diminuiu o risco cardiovascular, estamos prevenindo doença, e isso é o que a gente chama de longevidade saudável, né? Eu estou pensando nela a longo prazo, na qualidade de vida, na prevenção de doenças, para ela viver mais e viver melhor. Pessoal, para terminar o caso de hoje, esse vídeo aqui, eu queria deixar algumas reflexões no ar. Eu quero que vocês pensem e que vocês respondam, né? Será que essa mulher já tinha passado por vários médicos, né? Por endócrino, por gineco, sempre dito a ela que ela tinha esse diagnóstico de fibromialgia, que esse cansaço, que essas dores aí era por causa disso. Também foi dito a ela que reposição hormonal, no caso dela, era perigoso, né? Aumentar aí risco cardiovascular, risco de câncer, né? E a solução foi o que a gente viu ali, foi remédio para colesterol, remédio para fibromialgia, remédio para o sono, remédio para a dor, né? Eu não tenho nada contra remédio, mas para mim, na minha opinião, a medicina vai muito além de a gente esperar a doença, dar diagnósticos e dar remédio para cada um desses diagnósticos. Pensem comigo na fisiologia, né? O ovário dela sempre produziu estradiol, sempre produziu testosterona. A tireoide dela deveria estar produzindo hormônios tireoidianos adequadamente. A adrenal dela, o eixo da adrenal dela deveria estar produzindo cortisol, udeia de maneira adequada. Será que a minha reposição hormonal para ela está causando dano a ela? Será que eu estou dando risco de câncer para ela, risco de trombose, de doença cardiovascular? Ou será que é justamente ao contrário? Eu estou reequilibrando
usando esses hormônios, buscando a fisiologia natural, que é a idade, que o estilo de vida, que os fatores ambientais estão perturbando, né? Buscando a homeostase metabólica, desinflamando, corrigindo a metilação e os nutrientes que ela deveria ter naturalmente, né? Corrigindo os estilos de vida, alimentação, melhorando os níveis de insulina, de glicose, né? Então, tudo isso eu estou buscando a homeostase, a fisiologia. E obviamente que eu estou melhorando a qualidade de vida dessa paciente, para ela ter energia, para ela conseguir viver, caminhar, viajar, ser feliz. Isso é muito, mas muito importante. É o objetivo da nossa vida aqui, é ser feliz. E ter um corpo, né, ter uma saúde para a gente atingir nossos objetivos é fundamental. Imagina essa mulher daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, com essa intervenção, com esse tratamento, com essa reposição hormonal, imagine um cenário oposto, sem isso, né? Usando remédio para pressão, para diabetes, insulina, remédio para dor, remédio para coluna, remédio para colesterol, né? Então isso realmente é prevenir, é trazer essa paciente para uma qualidade de vida, prevenir doenças, prevenir mortalidade, né? Causar bem ao paciente. É isso que eu acredito como médico e sempre que necessário, intervir, né? Intervir com antibiótico, intervir com cirurgia, intervir com medicação. Você viu que eu não tirei todas as medicações dela, eu continuei com as medicações que eram necessárias para ela. E eu não sou contra medicamentos, mas eu sou contra só diagnóstico, só doenças, só medicamentos, né? Só cirurgias, sem realmente olhar para as causas, sem realmente buscar a homeostase hormonal, a homeostase metabólica, né? Então, isso complementa tudo que eu já estudei. Eu sei intervir em doenças ginecológicas, né? Eu sei tratar um mioma, fazer uma cirurgia, eu sei quando uma paciente minha precisa de antibiótico, né? Então eu queria que vocês refletissem, será que isso, né, muitas vezes que é chamado de charlatanismo, de medicina alternativa, será que realmente é? Aonde a gente está na nossa medicina, né? O que a gente deve buscar dentro da medicina? Fica aí a reflexão para vocês, fica aí mais um caso e compartilhem, comentem isso vocês, a opinião de vocês, para mim é importante. Um grande abraço.